Após o tricampeonato da Libertadores por parte de Jorginho de Arrascaeta, dá para afirmar que o camisa 10 do Uruguai já é o maior gringo do futebol brasileiro. A temporada de consagração veio junto da sua temporada mais artilheira e da temporada que lhe consolida como um protagonista dentro do Flamengo. Não que o uruguaio nunca tenha sido protagonista, pelo contrário, ele sempre apareceu em jogos decisivos, mas durante muito tempo, a história que era contada do Arrascaeta dentro do Flamengo era de um jogador que sofria bastante com lesões, que passava boa parte da temporada, ausente ali, jogando não no seu potencial máximo, justamente porque se lesionava bastante, e aí nos momentos decisivos era o cara que aparecia, era o cara que decidia em favor do Flamengo, e nessa temporada ele foi protagonista, ele foi herói o ano todo, e aí eu, através de dados e estatísticas, eu vim tentar explicar aqui por que que nessa temporada ele deu esse salto tão grande de qualidade e esse salto tão grande de consistência. A primeira coisa que a gente pode falar, quando a gente fala de Jorge de Arrascaeta, são sobre as lesões. O camisa 10 do Flamengo, ele sofreu durante sua carreira inteira com problemas físicos, principalmente na parte muscular, e até por isso muita gente aponta que ele nunca foi para a Europa, né, ele nunca jogou em primeiro escalão da Europa, porque mesmo ele tendo qualidade técnica para isso, faltava condição física. E aí eu fiz um levantamento de todas as lesões que ele teve entre 2019 e 2024, que foi o ciclo dele no Flamengo antes de 2025, obviamente. E aí, os números gerais não tá aparecendo na tela, mas ele teve uma média, né, nesse recorte de 5 anos, 50 dias fora por temporada e 15 jogos perdidos por temporada. Ao todo foram 303 dias fora, uma temporada inteira, né, quase um ano inteiro, e 92 jogos perdidos. Nessa temporada de 2025, ele só perdeu 14 dias por lesão, menos do que um mês, e somente 3 jogos, foi uma lesão na coxa, e quando a gente olha o que tira ele de combate, geralmente são lesões musculares, teve uma ou outra lesão no joelho, uma lesão no tornozelo, mas a maioria é fadiga muscular, gestão de minutos, posterior da coxa, adutor, então sempre foi um cara que sofreu bastante com a parte muscular, nessa temporada menos, e por isso os números dele deram uma crescida. Os dados que eu estou utilizando aqui, eu tirei do Transfer Market. E aqui quando a gente vem para os números frios, né, os números totais de temporada, ele tá nessa temporada mais artilheira disparadamente desde que chegou no Brasil. Ele fez 23 gols, a outra temporada mais artilheira tinha sido em 2019, que é justamente quando ele chega no Flamengo, ele faz 18. É a sua terceira temporada mais assistente, né, ele tá com 18 assistências, só perde pra 2019 e 2022. Inclusive anos onde o Flamengo, ganhou a Libertadores, então se você quiser identificar um padrão, em toda a temporada que o Arrascaeta passa de 14 assistências, o Flamengo é campeão da Libertadores. Em 19 e 22 ele teve 19 assistências, em 2025 ele tem 18. E ele tá com a média superior a meia participação de gol por jogo, ou seja, a cada 2 jogos ou ele faz o gol ou ele dá assistência, o que é uma média excelente para qualquer tipo de jogador, ainda mais quando se trata de um meio-campista central. E aí, estudando para saber por que ele fez tantos gols, eu decidi olhar os mapas de calor. À esquerda, a gente tem o mapa de calor dele, tanto Libertadores como Campeonato Brasileiro na temporada 2025. Do lado direito, a gente tem os mesmos campeonatos na temporada 2019. E aí, pelo que dá pra gente ver aqui, eu acho que principalmente quando a gente vai para o mapa da Copa Libertadores, é que ele tá assim, muito mais para a faixa central, né? Com o Jorge Jesus ali em 2019, ele jogava muito como meia pela esquerda, um meia que sai de dentro para fora, um meia mais de arrasto e etcétera, quanto com o Felipe Luiz, ele realmente é esse meia mais central, o Felipe Luiz joga num 4-2-3-1, o Jorge Jesus jogava ali num 4-4-2, óbvio que esses números não são fixos, né, os jogadores se movimentam, mas o Arrascaeta era muito mais um meia aberto do que um meia armador, como ele é aqui com o Felipe Luiz, e dá pra ver no mapa de calor que ele pisa muito mais nas zonas centrais do campo, e isso ajuda a fazer mais gols. Por quê? Porque a boa parte dos gols que o Jorge André Arrascaeta fez durante a temporada foi porque ele estava bem posicionado, ele estava sempre não, sempre é um termo muito forte, ele estava quase sempre, pelo corredor central, e ou ele estava atacando a profundidade para pegar a bola e sair um contra o goleiro, ou ele estava sempre de olho no espaço que a defesa ia achar para ele se posicionar direitinho e conseguir a finalização. Tanto que quando a gente vai para o comparativo de números, o Arrascaeta de 2019 ele parece
Parece não, ele é mais efetivo, né, quando a gente vai olhar o número de grandes chances perdidas, o Arrascaeta de 2025 tem o dobro de grandes chances perdidas, mas eu acho que isso também ilustra bem o volume. O Arrascaeta de 2025, por ele jogar mais próximo ao gol adversário, ele acaba tendo mais chances e aí por isso a taxa de erro é maior. E aí isso para mim se reflete no número de dribles certos, né, o número de dribles certos e o número de dribles tentados. O Arrascaeta de 2019 tem quase o número de dribles tem quase o dobro do número de dribles certos do Arrascaeta de 2025, porque ele era um jogador que precisava arrastar mais, estava mais longe do gol, que se deslocava da ponta para o meio. O Arrascaeta de 2025 ele se notabiliza por ser um jogador que precisa de poucos toques para fazer um gol, né. Então ele é um jogador que ele já recebe orientado para tentar finalizar, para tentar dar ali um passe de primeira, então ele é um jogador que ele é orientado a dar menos toques, porque isso se adapta com a característica de jogo dele hoje. E aí comparando números do Flamengo de 2025 com o Flamengo de 2019, a gente vê que o Flamengo do Felipe Luiz troca 30 passes a mais no último terço, que é um número eu acho bem considerável, e é um time que também tenta menos bolas longas, né, então isso acaba também, influindo no jogo do Arrascaeta, que era um jogador que às vezes tentava ser mais vertical no passado. Hoje ele é um cara que joga ainda mais associativo, e também é importante falar que como ele joga mais perto do gol e o time do Felipe Luiz é um time que tem muito êxito em pressionar alto a série de bola adversária, ele acaba estando mais próximo ao gol e precisando também de menos tempo para chegar no gol, porque ele está sempre pressionando o zagueiro, ele está pressionando o volante. Então, pelo estilo de jogo que implementado pelo Felipe Luiz, ele acaba precisando de menos toques, de menos tempo para poder chegar ao gol. E aí outro ponto que eu queria trazer é que nessa temporada ele realmente teve que se tornar um protagonista, porque a galera ali da geração 19, né, que fez parte com ele durante muito tempo do Flamengo, ela acaba saindo, né, o Gabigol sai no final do ano, já não estava mais no auge, mas querendo ou não, o cara ainda assim conseguiu ser decisivo na Copa do Brasil. O Pedro passou boa parte do ano lesionado, então já não tinha aquele centroavante, então querendo ou não, essa responsabilidade de ser o artilheiro acaba caindo em cima do Arrascaeta, porque você não tem o Pedro, que é o melhor centroavante do Brasil hoje, e aí os reservas são o Juninho, que não rendeu o que se esperava, e o Plata, que não é necessariamente centroavante, eu acho que até gera um bom volume, mas ele não consegue converter o mesmo grau de chances que converte o Pedro, então por isso o Arrascaeta ele também teve esse volume maior de gols. E tem o Bruno Henrique, que tem uma temporada assim, de altos e baixos, ele reclama bastante quando teve que jogar centralizado, por mais que ele tenha feito gols e gols importantes. Quando a gente leva para o geral, o fato de o Bruno Henrique muitas vezes está fora de posição, você não tem mais o Gabigol, o Pedro tá lesionado, o protagonismo tinha que cair pra cima de alguém, caiu em cima do Arrascaeta, que acabou sendo o artilheiro do time na temporada. Então, é isso. Espero que a análise tenha ficado clara, espero que tenha feito sentido para você. Se você discorda, você pode colocar aqui nos comentários que se você discorda. Se você concorda também, você pode deixar aqui nos comentários. Queria agradecer a você pela sua audiência, peço perdão por qualquer coisa, se você puder se inscrever, dar o like e comentar, eu agradeço bastante. Valeu e falou!